O deserto ardia, não com o calor familiar do sol, mas com uma luz que vinha de além das estrelas. Ezequiel, um homem escolhido, encontrou-se envolto em um turbilhão de glória divina. Ele viu um carro de fogo, um espetáculo de engenharia sobrenatural. 4 criaturas estavam ao lado dele, cada uma fusão de leão, águia, boi e homem. Seus olhos, brasas ardentes, olhavam em todas as direções ao mesmo tempo. E as rodas, rodas dentro de rodas, girando em uníssono perfeito, brilhando como bronze polido. Elas se moviam com as criaturas, guiadas por uma força incompreensível. Acima delas, uma cúpula como safira, um trono de lápis lazuli, e naquele trono, uma figura irradiando uma luz insuportável, a própria essência do divino. Isso não era um sonho. Este era o poder bruto do Criador, um vislumbre por trás do véu da realidade. Uma visão tão incrível, tão aterrorizante, que só poderia ser descrita como o próprio carro de Deus. Ezequiel, dominado, caiu no chão com o rosto contra o pó. Ele soube naquele momento que sua vida nunca mais seria a mesma. A voz estrondou, ecoando pelas planícies desoladas: Filho do homem, eu fiz de você um sentinela para a casa de Israel. Ezequiel, ainda se recuperando da visão do carro, sentiu o peso da responsabilidade cair sobre ele. Sua tarefa não era para os fracos de coração. Ele deveria ser uma sentinela, uma voz clamando no deserto, alertando seu povo sobre sua destruição iminente. Ele estava nos muros metafóricos de Jerusalém, seu coração pesado com o conhecimento de suas transgressões. Idolatria, injustiça e violência haviam envenenado seus corações, distanciando-os de seu Deus. O povo havia se afastado da justiça e agora uma tempestade se formava no horizonte. A mensagem de Ezequiel era dura, uma pílula amarga de engolir: arrependam-se ou enfrentem as consequências. Suas palavras foram recebidas com desprezo e escárnio. O povo, embriagado em sua própria justiça própria, recusou-se a ouvir. Mas Ezequiel, ligado ao mandato divino, continuou a alertar. Sua voz, um eco solitário em uma cidade espiralando em direção à destruição. Ele era um farol solitário na escuridão que se aproximava, sua mensagem um testamento tanto do amor do Criador quanto de sua justiça inabalável. Pois mesmo em sua rebelião, Deus, em sua infinita misericórdia, ofereceu-lhes uma chance de retornar, um caminho para a redenção. O vale se estendia diante dele, um testemunho silencioso da morte e do desespero. Ossos branqueados, incontáveis e espalhados, estavam sob o sol implacável. Este não era um cemitério comum, mas um lugar onde a esperança parecia ter dado seu último suspiro. Ezequiel estava à beira do vale, o cheiro de decomposição forte no ar, e ouviu a voz de Deus fazer uma pergunta arrepiante. Filho do homem, podem estes ossos viver? Ó Senhor Deus, tu sabes, respondeu Ezequiel, sua voz um sussurro perdido na vastidão do vale. Ele não conseguia compreender tal ressurreição, tal desafio à finalidade da morte. Mas enquanto ele falava, um vento soprou, girando pelo vale, transformando o silêncio em um frenesi. E então começou, um estrépito, como 1000 esqueletos se livrando do seu sono. Ossos se juntaram, osso ao seu osso, um quebra-cabeça macabro se formando diante de seus olhos. Tendões apareceram, depois carne, cobrindo as estruturas esqueléticas. A pele se esticou, assumindo as cores da vida. Enquanto Ezequiel observava, totalmente boquiaberto, o fôlego foi soprado nos corpos reunidos. Eles se levantaram, um vasto exército, não mais símbolos da morte, mas testemunhos do poder ilimitado de Deus. O vale, antes uma tumba silenciosa, fervilhava de vida, uma alegoria poderosa gravada na tela da alma de Ezequiel. Da morte para a vida, do desespero para a esperança, o Criador havia falado e até os ossos secos obedeceram. A visão mudou, o vale desolado desaparecendo, substituído por uma cidade de brilho impossível. Torres se erguiam em um céu de um azul puríssimo,
suas paredes brilhando com uma luz que parecia emanar de dentro. Esta era a Nova Jerusalém, uma cidade construída não por mãos humanas, mas por desígnio divino. Ezequiel, com o coração cheio de admiração, caminhou por suas ruas, seu guia a voz do próprio Deus. Ele viu o templo, um edifício de grandeza de tirar o fôlego, seu coração o santo dos santos, pulsando com a própria presença de Deus. De debaixo do templo corria um rio, cristalino, suas águas repletas de vida. Em ambos os lados, árvores carregadas de frutas ladeavam as margens, suas folhas farfalhando com uma promessa de cura e abundância. Isso era mais do que apenas uma cidade. Era um santuário, um refúgio das tempestades da vida. Era um testemunho do amor inabalável de Deus, uma promessa de restauração e paz eterna. Ezequiel testemunhou as medidas meticulosas, a precisão divina com que cada detalhe foi elaborado. Ele viu os 12 portões, cada um inscrito com o nome de uma tribo de Israel, um símbolo de unidade e pertencimento. Esta era sua herança, um lugar onde não haveria mais lágrimas, onde a dor e o sofrimento seriam banidos para sempre. E enquanto ele estava diante do trono de Deus, Ezequiel entendeu. Esta não era apenas uma visão do futuro, era um vislumbre do próprio coração do plano de Deus para seu povo. Mas a paz, mesmo à sombra de tal promessa divina, não pode durar para sempre. Os ventos mudaram, carregando consigo uma nova profecia, uma premonição arrepiante de conflito. Do norte distante, uma sombra se agitou, um vasto exército se reunindo, suas fileiras inchadas com as forças de Gog e Magog. Seu líder, uma figura de imensa crueldade e ambição, buscava conquistar e destruir, seus olhos fixos no prêmio, a própria cidade de Deus. Eu vi seus estandartes, estampados com símbolos de caos e profanação. Ouvi seus tambores de guerra, um ritmo pulsante que ecoava pelos vales, um contraponto aterrorizante à paz da Nova Jerusalém. Esta era uma força diferente de qualquer outra, alimentada por um ódio tão antigo quanto o próprio tempo. Eles vieram dos lugares mais distantes, suas fileiras reforçadas por hordas de criaturas monstruosas, atraídas pela promessa de pilhagem e destruição. Suas armaduras brilhavam ameaçadoramente à luz do sol, suas armas afiadas como navalhas. O próprio ar estalava de expectativa, a calmaria antes da tempestade. As forças do bem e do mal estavam prontas para um confronto final e cataclísmico. E eu, o sentinela, só pude observar e avisar, minha voz um grito solitário diante de tamanha escuridão avassaladora. O destino do mundo, ao que parecia, estava na balança. Os primeiros tremores sacudiram a terra quando os exércitos de Gog se aproximaram da Cidade Santa. O céu, antes de um azul sereno, tornou-se de um verde doentio, refletindo a malevolência da horda que se aproximava. Relâmpagos cortavam o céu, iluminando os rostos grotescos dos atacantes, seus olhos cheios de uma sede de sangue que gelava a alma. O próprio ar estalava de expectativa, uma tensão palpável que anunciava a tempestade que se aproximava. Então, com um rugido que partiu os céus, as forças de Deus desencadearam sua fúria. Fogo caiu do céu, incinerando vastas faixas das fileiras inimigas. A terra se curvou e se ergueu, engolindo batalhões inteiros. Armas se tornaram inúteis, escudos se esfarelaram como pergaminho, e os invasores, consumidos pelo terror, perceberam a futilidade de seu ataque. Seres angelicais, suas asas cobrindo o horizonte, desceram sobre o campo de batalha, suas espadas brilhando com uma luz que bania todas as sombras. A própria terra se levantou em desafio, lançando rocha derretida e cinza sufocante. Os rios, antes cristalinos, agora corriam vermelhos com o sangue dos caídos. Gog, sua arrogância destruída, observava horrorizado enquanto seu exército invencível se desfazia diante dele. Ele havia subestimado o poder que buscava conquistar. Havia confundido misericórdia com fraqueza. Agora, enfrentando toda a força da ira divina, ele entendia sua loucura. Mas era tarde demais. A batalha durou o que pareceu uma eternidade, mas no final só poderia haver um vencedor. As forças das trevas, oprimidas pelo poder absoluto da ira de Deus, foram completamente derrotadas. A terra marcada e fumegante testemunhava silenciosamente a ferocidade da luta.
O cheiro de morte pairava no ar, um lembrete sombrio do preço da rebeldia. Gog, seus sonhos de conquista reduzidos a cinzas, encontrou seu fim nas mãos da justiça divina. Seus exércitos, dispersos e destruídos, foram caçados e eliminados, sua ameaça à Nova Jerusalém extinta para sempre. A terra, antes contaminada por sua presença, foi purificada, os rios correndo limpos mais uma vez. E à medida que a fumaça se dissipou e os ecos da batalha desapareceram, um silêncio profundo desceu sobre o mundo. Um silêncio nascido não da morte, mas da paz. O tipo de paz que só pode existir na ausência do mal, o tipo de paz que ultrapassa todo entendimento. Os sobreviventes, com o coração cheio de admiração e gratidão, contemplaram o esplendor intocado da Nova Jerusalém e choraram. Eles haviam testemunhado o poder inspirador de seu Deus, haviam visto com seus próprios olhos o cumprimento de suas antigas promessas. E naquele momento, eles sabiam que sua fé, embora testada, não havia sido em vão. A história de Ezequiel não se limita às páginas de um livro antigo. É um testemunho vivo do poder da fé, da natureza duradoura da esperança e da certeza inabalável da justiça de Deus. Suas visões, embora pintadas com as pinceladas de uma era passada, falam ao cerne da experiência humana. Nós nos vemos nas lutas de Ezequiel, em seus momentos de dúvida e desespero. Sentimos o peso da responsabilidade que ele carregava, o fardo de falar a verdade a um povo resistente a ouvi-la. Mas também encontramos inspiração em sua fé inabalável, sua disposição de permanecer só, se necessário, como um farol de luz em um mundo envolto em trevas. As visões de destruição de Ezequiel servem como um alerta severo contra os perigos da complacência, a natureza sedutora do pecado. Elas nos lembram de que mesmo os impérios mais poderosos, as sociedades mais sofisticadas, são construídas sobre alicerces de areia se não forem fundamentadas na justiça e na retidão. Mas é em suas visões de esperança, de restauração e renovação que encontramos verdadeiro consolo. A Nova Jerusalém, o rio da vida, a promessa de um mundo purificado da mancha do pecado, essas são as imagens que nos sustentam, os sonhos que alimentam nosso anseio por um mundo melhor. Olhando para trás através do buraco de minhoca do tempo, através de milênios, nos encontramos olhando nos olhos de Ezequiel. Um homem escolhido, um homem sobrecarregado, um homem transformado pelo fogo da revelação divina. Sua história, uma tapeçaria tecida a partir de profecia, julgamento e, finalmente, esperança, continua a ressoar com uma clareza quase inquietante, pois nas visões de Ezequiel vislumbramos nosso próprio destino. Somos lembrados de que não somos meros passageiros no rio do tempo, mas participantes ativos em um drama cósmico que se desenrola desde a aurora da criação. Somos desafiados a examinar nossos próprios corações, a confrontar a escuridão dentro de nós mesmos e de nosso mundo, e a escolher o caminho da justiça, mesmo quando é difícil, mesmo quando é solitário. A mensagem de Ezequiel é tão relevante hoje quanto era há milhares de anos. É uma mensagem que transcende o tempo e a cultura, falando à própria alma da humanidade. É uma mensagem de esperança, de redenção e do amor inabalável de um Deus que se recusa a abandonar sua criação. E à medida que navegamos pelas complexidades do nosso próprio tempo, enfrentando desafios tanto pessoais quanto globais, podemos extrair força e inspiração do legado duradouro de Ezequiel, o sentinela nos muros da história.